Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 8 de 1 Reis marca um dos momentos mais solenes da história de Israel, a dedicação do templo construído por Salomão. Nos versículos deste capítulo, vemos orações profundas, louvores e a manifestação da glória de Deus que encheu o santuário. É uma passagem rica em significado espiritual, ressaltando a importância da aliança entre Deus e seu povo e o papel central do templo como lugar de adoração e arrependimento. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Reis 8 do livro de 1 Reis da Bíblia. A transferência da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. 3 Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram. 4 A arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. 5 O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. 6 Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. 7 Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. 8 Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. 9 Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. 10 Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. 11 De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. 12 E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. 13 Na realidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. 14 Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé. 15 E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai, Davi, quando lhe disse. 16 Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. 17 Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. 18 Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. 19 No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. 20 E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. 21 Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 1 Reis 8 é um dos momentos mais grandiosos e espiritualmente profundos do Antigo Testamento. Ele narra a dedicação do Templo de Jerusalém, construído por Salomão, e a instalação da Arca da Aliança.
O texto de 1 Reis 8:1-21 descreve o momento central na história de Israel, a transferência da Arca da Aliança para o templo recém-construído por Salomão, marcando o fim de um ciclo e o início de outro, da peregrinação no deserto à estabilidade em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Vamos entender o significado espiritual e histórico desse evento por partes. Primeiro, reunião solene e nacional, versículos 1-2. Salomão convoca todas as autoridades de Israel, líderes tribais e chefes das famílias, para participar da grande celebração da dedicação do templo no 7º mês, durante a festa dos tabernáculos, Etanim. Este era um momento de união nacional e espiritual. Significado: um evento sagrado e nacional que une o povo em torno da presença de Deus. Segundo, transporte da arca com reverência, versículos 3-6. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus e da aliança feita no Sinai, é levada com todo cuidado pelos sacerdotes e levitas ao lugar santíssimo do templo. O povo oferece sacrifícios em abundância. Significado: o povo reconhece que a presença de Deus é o centro da sua fé e história. A reverência e os sacrifícios demonstram temor e gratidão. Terceiro, a glória do Senhor enche o templo, versículos 10 de novembro. Após a colocação da arca, uma nuvem de glória, Shequina, enche o templo, impedindo até os sacerdotes de ministrarem. Significado: Deus aceita a dedicação do templo. Sua presença é visível e poderosa. Isso confirma que o templo não é apenas uma construção humana, mas um lugar sagrado, habitado pelo próprio Deus. Quarto, Salomão reconhece o cumprimento das promessas, versículos 12-21. Salomão louva a Deus diante do povo, reconhecendo que Deus havia prometido habitar entre o seu povo, versículos 12-13. Que a construção do templo foi um desejo de Davi, mas cumprido através de seu filho, conforme a palavra de Deus, versículos 17-19. Que tudo se cumpriu conforme Deus havia falado, versículos 20-21. Significado: Deus é fiel às suas promessas. A liderança de Salomão é apresentada como continuação do plano divino iniciado com Davi. A aliança é reafirmada diante do povo. Aplicações espirituais para hoje. Unidade e adoração coletiva. Assim como Israel se uniu para adorar, hoje também somos chamados a viver a fé em comunhão com outros. 2. Deus habita entre o seu povo. A nuvem no templo nos lembra que a presença de Deus não está mais em edifícios, mas no coração dos que o amam. Somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. 3. Fidelidade de Deus. Ele cumpre o que promete, mesmo que leve tempo. Confiar em suas promessas é sempre o melhor caminho. 4. Liderança com propósito. Salomão segue os passos de Davi ao cumprir o chamado de Deus. Líderes devem buscar não seus próprios desejos, mas o plano divino. Voltamos a ler. A oração de Salomão. 22. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu. 23. E orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. 24. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. 25. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter, diante de mim, um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. 26. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. 28. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. 29. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. 30. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus,
lugar da tua habitação, e, quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. 31 Quando um homem pecar contra seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo. 32 Ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. 33 Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo. 34 Ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. 35 Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti e, se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado. 36 Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. 37 Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia. 38 Uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo. 39 Ouve dos céus, o lugar da tua habitação. Perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. 40 Sim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. 41 Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome. 42 Pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo. 43 Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. 44 Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. 45 Ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. 46 Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiros para sua terra, distante ou próxima. 47 Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem. Pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. 48 E se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. 49 Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. 50 Perdoa o teu povo, que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles. 51 Pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. 52 Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti. 53 Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Segundo, oração de Salomão, versículos 22-53. Essa oração de Salomão, registrada em 1 Reis 8, 22-53, é um momento marcante da consagração do Templo de Jerusalém. É uma oração profundamente reverente, teologicamente rica e pastoralmente prática. Vamos analisá-la por partes para melhor entendimento. Primeiro, a grandeza de Deus e a fidelidade à aliança, versículos 22-26. Salomão começa exaltando a unicidade e fidelidade de Deus. Não há Deus como tu. Salomão reconhece que Deus é incomparável, tanto nos céus quanto na terra. Deus é fiel à aliança de amor, Esed, com os que andam segundo sua vontade.
Ele agradece por Deus ter cumprido a promessa feita a Davi sobre a construção do templo e pede que também cumpra a promessa da linhagem real, desde que os descendentes de Davi sejam fiéis. Aplicação atual: confie nas promessas de Deus. Ele é fiel à sua palavra, mas a fidelidade humana também é esperada em resposta. Segundo, a imensidão de Deus e a limitação humana. Versículo 27. Salomão reconhece que nenhum templo pode conter Deus. O templo é um símbolo, não uma prisão para Deus. Ainda assim, ele pede que Deus esteja presente e atento à oração feita naquele lugar. Aplicação atual: Deus não está limitado a espaços físicos. O que importa é a reverência, fé e o coração com que buscamos a presença dele. Terceiro, oração e perdão, versículos 28 e 30. Salomão pede que Deus ouça as orações feitas no templo. Ele roga para que as súplicas sejam ouvidas e perdoadas. O templo é apresentado como um lugar de encontro entre Deus e o povo. Aplicação atual: a oração sincera é ouvida por Deus, especialmente quando há arrependimento genuíno. Quarto, intercessões por situações específicas, versículos 31 e 53. Salomão apresenta vários cenários nos quais o povo pode pecar, sofrer ou buscar a Deus. 1. Justiça entre pessoas, versículos 31 e 32. Quando houver disputas, que Deus julgue com justiça. 2. Derrota por inimigos, versículos 33 e 34. Se o povo for derrotado por ter pecado, que Deus perdoe se houver arrependimento. 3. Seca, versículos 35 e 36. Se faltar chuva por causa do pecado, que Deus restaure o clima mediante o arrependimento. 4. Pragas, doenças e crises, versículos 37 e 40. Deus deve ouvir o clamor individual ou coletivo e agir com compaixão. 5. Oração de estrangeiros, versículos 41 e 43. Mesmo os que não pertencem a Israel, se orarem com fé, devem ser ouvidos. O objetivo: que todos os povos conheçam a Deus. 6. Guerras, versículos 44 e 45. Durante batalhas, que Deus ouça a oração feita em fé e proteja o povo. 7. Exílio por causa do pecado, versículos 46 e 53. Quando o povo pecar e for levado cativo, se arrependerem, que Deus os perdoe e os traga de volta. Aplicação atual: Deus está disposto a perdoar sempre que há arrependimento sincero. A oração é poderosa em qualquer situação, pessoal, coletiva, nacional ou internacional. O perdão de Deus alcança até quem está longe, como os exilados ou estrangeiros, se houver fé e arrependimento. Resumo final: a oração de Salomão é uma combinação de adoração, quem Deus é; gratidão, pelo cumprimento de promessas; petição, que Deus ouça as orações no templo; intercessão, por justiça, perdão, cura, proteção e restauração; inclusão, estrangeiros também são bem-vindos a buscar a Deus; reconhecimento da necessidade constante de misericórdia. Aplicações práticas para hoje: busque a presença de Deus com reverência e não apenas por rituais. Confie na fidelidade divina, mesmo diante de dificuldades. Ore com sinceridade e humildade, sabendo que Deus conhece o coração. Interceda por outros, inclusive por estrangeiros ou inimigos. Esteja atento à necessidade de arrependimento pessoal e coletivo. Voltamos a ler. 54. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. 55. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. 57. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. 58. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. 59. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite,
para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. 60 Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. 61 Mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A consagração do templo. 62 Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. 63 Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. 64 Naquele mesmo dia o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. 65 E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. 66 No 8º dia Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Análise textual. 3º. A bênção final de Salomão, versículos 54-61. O que acontece? Salomão termina sua oração e abençoa o povo. Ele reconhece o cumprimento de todas as promessas de Deus. Convida o povo a ter um coração íntegro diante do Senhor, obedecendo seus mandamentos. Mensagem central. A fidelidade de Deus às promessas gera gratidão, adoração e compromisso com a obediência. Aplicação hoje. Devemos lembrar de tudo o que Deus já fez e responder com fidelidade e entrega total. O sucesso de um povo ou de uma liderança está fundado na obediência a Deus. 4. Sacrifícios e celebração, versículos 62-66. O que acontece? Salomão oferece uma quantidade imensa de sacrifícios, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O altar original era pequeno, e parte do pátio foi consagrado para os sacrifícios. A celebração durou 7 dias, seguida de mais 7 dias de festa, totalizando 14. O povo volta para casa alegre, agradecido por tudo que Deus fez. Significado. Os sacrifícios simbolizam adoração, comunhão e gratidão. A alegria do povo mostra que a presença de Deus traz descanso e esperança. Aplicação hoje. A adoração verdadeira deve ser extravagante no coração, não apenas em números. Celebrar em comunidade as vitórias de Deus fortalece o povo e renova a fé coletiva. Conclusão. Lições de 1 Reis 8. Um chamado à vida com Deus. O capítulo 8 de 1 Reis nos apresenta um momento histórico e espiritual marcante, a dedicação do Templo de Jerusalém. Porém, mais do que uma celebração grandiosa, ele nos convida a refletir sobre valores eternos que moldam uma vida centrada em Deus. A presença de Deus é o que realmente importa. No auge da cerimônia, a glória do Senhor encheu o templo, mostrando que Deus habita onde há reverência e aliança verdadeira. Essa manifestação nos lembra que ele não está preso a estruturas ou formas externas. Hoje, o maior desejo do nosso coração deve ser a presença real de Deus, muito além dos rituais e tradições. Que busquemos não apenas frequentar templos, mas viver em comunhão com Ele diariamente. 2. Oração eficaz nasce de um coração sincero. A oração de Salomão revela que Deus ouve o clamor dos que se arrependem, inclusive estrangeiros e pecadores. Sua misericórdia ultrapassa fronteiras e alcança os que se voltam a Ele com sinceridade. Em nossos dias, somos chamados a orar com fé e humildade, sabendo que o Senhor se inclina para ouvir quem o busca de verdade. 3. Liderança piedosa transforma o povo. Salomão não apenas governava, ele intercedia, ensinava e abençoava. Uma liderança espiritual legítima é aquela que leva o povo ao arrependimento e à fidelidade. Hoje, precisamos de líderes que não apenas conduzam com sabedoria, mas que também inspirem vidas a se voltarem para Deus com integridade. 4. Adoração e sacrifício andam juntos. A dedicação do templo foi marcada por generosidade, comunhão e alegria.
O povo celebrou não apenas uma construção, mas os feitos do Senhor em sua história. A verdadeira adoração hoje envolve entrega de coração, disposição em servir e alegria em celebrar o que Deus tem feito. 5. Deus é fiel em todas as gerações. Por fim, Salomão reconhece que Deus cumpriu todas as promessas feitas a Davi. A fidelidade divina atravessa os séculos. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel à sua palavra. Em tempos incertos, podemos confiar que Ele continua agindo, guiando e cumprindo seus planos. Um convite à prática. Reis 8 nos desafia a não apenas conhecer a Deus, mas a responder à sua presença com fé, reverência e compromisso. Que possamos viver não em função de tradições religiosas, mas guiados por um relacionamento vivo com o Senhor, confiando na sua fidelidade e buscando sua glória em tudo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!